E na sequência, pessoal, a gente chama até o palco o Pedro Cunto, ele que é coordenador do programa Caminho Verde, do mapa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que traz o tema Nova Revolução do Agro, mais produção e desmatamento zero. Por favor, Pedro Cunto. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui. Queria agradecer, primeiramente, a organização do evento pelo convite, oportunidade de falar um pouco do nosso programa. Vou contextualizar rapidamente. Nessa contextualização, me permito repetir algumas coisas que já foram faladas aqui hoje. O Brasil, de importador líquido, se tornou exportador de alimentos. Como dito pelo Jorge, garante boa parte da segurança alimentar do mundo. Desde a década de 80, a gente teve ganhos de produtividade impressionantes, aumentando a produção em 7 vezes, enquanto a área de produção aumentou apenas 2 vezes. Isso graças à pesquisa, à tecnologia, a todo o desenvolvimento que foi feito. Teve um papel fundamental aí a Embrapa e outras instituições. Mas a gente ainda tem muito a fazer, né? Para destacar aqui, a nossa sustentabilidade, foi falado hoje mais cedo, 66% da área brasileira ainda é preservada, de floresta nativa. 29% da área do país preservada dentro das propriedades rurais, pelos produtores rurais. E uma produção baseada em técnicas de baixo carbono. Finalmente, temos muito ainda a fazer. Avançamos muito, temos uma produção muito sustentável, só que o mundo está demandando cada vez mais. Os mercados estão demandando cada vez mais, principalmente com relação ao desmatamento. Mesmo mercados que a princípio não parecem ser mercados tão exigentes, não estamos falando, por exemplo, de Europa, mas vamos falar de China. A gente tem visto que a China está a passos largos com iniciativas de sustentabilidade, de combate ao desmatamento, de qualificação das suas importações. Então, isso é uma tendência entre todos os nossos consumidores. Temos que continuar crescendo, mas temos que continuar crescendo, então, sem desmatamento e com mais resiliência climática. Nós temos a tecnologia para isso, temos as pessoas, temos a área para fazer isso, nos falta recurso, ajuda adequado, e aí entra o Caminho Verde Brasil, com o objetivo de restaurar 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, o que permitirá um aumento significativo da produção brasileira, garantindo segurança alimentar para o mundo, contribuindo com a transição energética, através da produção de biocombustíveis, mas tudo isso com desmatamento zero e reduzindo as emissões de carbono, já que essas áreas degradadas emitem gases de efeito estufa e, com essa agropecuária bem manejada, a gente vai reter carbono no solo. O Caminho Verde Brasil, ele leva, então, a agricultura brasileira a um novo patamar. A gente está falando de um programa que inclui uma série de condicionantes que garantem não só mais produção, mas muito mais resiliência climática, muito mais produtividade e ganhos expressivos para o meio ambiente. É algo também que não nos preocupa em termos de risco de queda de preço, já que a gente está falando de uma produção muito mais qualificada, sustentável, certificada, sem falar da demanda crescente. O deputado Arnaldo Jardim falou um pouco de biocombustíveis, por exemplo. Só em biocombustíveis o potencial de aumento de demanda é brutal e poucos países estão posicionados como o Brasil para fornecer esses biocombustíveis, garantindo
que você não está produzindo com desmatamento e garantindo que você não está produzindo, competindo com alimentos. Então, é um grande diferencial competitivo que vai nos garantir acesso privilegiado a mercados e vai nos garantir esse acesso com produtos de maior valor agregado. Bom, e além da redução de emissões, a gente reduz a pressão pelo desmatamento. Então, não é só recuperar a área degradada, é gerar um incentivo financeiro para que, ao recuperar a área degradada, isso seja mais interessante do que a abertura de uma nova área e a gente possa falar para o mundo, então, que essa produção está se dando nas bases mais sustentáveis. É algo tão transformador que unifica a posição dos ambientalistas com a agropecuária. A gente já ouviu, ao longo dos últimos 2 anos, a ex-ministra Marina Silva elogiando o agro brasileiro e participando do lançamento do Caminho Verde Brasil. Países entre os mais exigentes do mundo elogiando o programa, ONGs ambientalistas prestando apoio e aplaudindo o agro brasileiro. Então, é algo transformador até nesse tipo de relação. É um programa que já está em fase de execução, ele já saiu do papel. Nós temos já a primeira fase do programa com 30 bilhões de reais disponíveis para os produtores e é importante destacar, foi um leilão do programa Ecoinvest do Tesouro Nacional, em parceria com o Tesouro Nacional, que mistura dinheiro público e privado com taxas mais baixas, significativamente abaixo das taxas de mercado. 10 bancos se habilitaram para receber esse recurso, entre os maiores bancos do país, maiores bancos do agro. Só que os bancos estão iniciando, é um trabalho muito novo. Tem um nível de exigência maior, um monitoramento maior. Então, os bancos estão fazendo um trabalho no atacado, fazendo seleção de produtores para quem eles vão convidar. Então, o recado que fica para todos os produtores: nesse primeiro momento, esse produto ainda não vai chegar na agência sendo anunciado como um plano safra. Mas ele está lá, os 30 bilhões de reais estão nos bancos. Então, se você não foi procurado ainda pelo seu banco, procure o banco, cobre do seu gerente. Se ele ainda não tem todas as informações, ele deve cobrar a área de agronegócio, a área de sustentabilidade do banco, que operam essa linha, para disponibilizar para você. Já temos projetos contratados, o primeiro, inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, um projeto de 4.000 hectares de cana. Já temos projetos na Bahia, em outros locais. Na Bahia, um projeto de ILP. Importante destacar que essa fase ela não tem limite por tomador, então contempla qualquer porte de projeto. Por exemplo, o projeto de 4.000 hectares aqui no Mato Grosso do Sul foi de 100 milhões de reais. Podem ter projetos maiores, menores, diversos portes de produtor. Existem contrapartidas para essa linha: uma, desmatamento zero na propriedade, certificação trabalhista, balanço anual de emissão de gases de efeito estufa, para a gente comprovar, então, essa produção de baixo carbono, e um conjunto de práticas sustentáveis que vão levar a essa produção mais sustentável. Bom, e para o futuro, a gente continua caminhando aqui, desenvolvendo novas iniciativas. Uma delas com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, a JICA, vai permitir a gente fazer um novo leilão no ano que vem, de mais 4 bilhões de reais aproximadamente, incluindo dinheiro do Japão e dinheiro dos bancos, dinheiro privado. Diferente do primeiro leilão, 80% direcionado para pequenos e médios produtores. Então, a gente tem uma grande complementariedade entre essas duas etapas. Nesse programa, para permitir a entrada, então, dos pequenos produtores, a gente vai fornecer assistência técnica e o monitoramento também para reduzir o custo de observância dos bancos e permitir que, enquanto a gente está ganhando escala nesse novo modelo de monitoramento,
ele já seja viável para todos os portes. Além disso, a partir de provocações de fundos soberanos, estamos desenvolvendo com o Banco do Brasil um modelo de fundo de participação, um FIAGRO multimercado, em que fundos soberanos, países que queiram garantir segurança alimentar, grandes investidores, porque se trata de uma iniciativa, de um produto altamente rentável, já comprovado, com a valorização da terra. Então, vai permitir que esses atores sejam sócios dos produtores brasileiros, através do Banco do Brasil, e que tenham, se desejarem, acesso preferencial à compra desses alimentos. Estamos desenvolvendo outras iniciativas também, ainda algumas em fase embrionária, por exemplo, um mecanismo de redução de custos de proteção cambial, para que a gente torne o fluxo de recurso internacional mais livre, mais barato. A gente buscou recurso internacional para o programa durante 2 anos, encontramos diversos parceiros que querem entrar, muito dinheiro disponível para o agro, só que a gente tem um custo de proteção cambial no Brasil muito alto por conta da nossa taxa de juros. Então, destravando isso, a gente vai destravar muito dinheiro para o investimento no setor. Bom, aqui a gente tem uma descrição sucinta das 4 etapas do programa. A gente parte de uma terra degradada, comprovadamente degradada, com critérios técnicos definidos pela Embrapa. Todo o processo de restauração, com uma série de práticas definidas, aumento dessa produção ao longo dos anos, até que a gente chega numa terra recuperada, com mais produtividade, sem desmatamento, tendo eliminado pressão por desmatamento em outras áreas e gerando com isso, então, o desenvolvimento sustentável. Bom, é um ganha-ganha. O produtor viabiliza novos projetos, aumenta sua renda, o mundo ganha mais alimentos, mais biocombustíveis, e como disse também o deputado Arnaldo, não é mais alimento ou combustível, são os dois, é alimento e combustível, menos emissões de gases de efeito estufa, uma grande mitigação de emissão de gases de efeito estufa, e um acesso, o nosso agro ganha um acesso ainda mais privilegiado a mercados exigentes e que vão se tornar mais exigentes ao longo dos anos. Então, estamos falando aqui de uma nova revolução da agropecuária brasileira, que já é a mais sustentável do mundo e que vai se tornar ainda mais sustentável e prover ainda mais segurança para o mundo. Me coloco à disposição, coloco o Ministério da Agricultura à disposição de todos que tenham dúvida, que queiram mais informações do programa. É isso, obrigado. Realização BR em Eventos e Canal Rural. Correalização Sistema FamaSul. Patrocínio Apex Brasil, Sebrae, CNA Senar e Friboi. Apoio Massey Ferguson, APIEC, CropLife Brasil e Governo de Mato Grosso do Sul. Companhia Aérea Oficial Azul.